Nos últimos dias, ficou claro que a única maneira de a gente conter o crescimento do contágio do coronavírus é uma redução drástica na circulação de pessoas. Sendo assim, já observamos diversas cidades importantes realizando o fechamento parcial do comércio e diversas empresas já anunciaram também a interrupção temporária das suas produções. Nesse cenário, a nossa projeção de crescimento do PIB foi bastante reduzida. Nós projetávamos um crescimento de 1,6% e agora, infelizmente, esperamos uma queda de 0,3 percentual no crescimento do PIB esse ano. O governo tem editado uma série de medidas para tentar amenizar os efeitos dessa situação sobre a atividade econômica. Algumas medidas focadas para minimizar o efeito sobre o emprego, algumas medidas mais direcionadas às populações mais vulneráveis e à área de saúde. Agora, precisa ficar claro que a equipe econômica tem tomado um cuidado para que essas medidas tenham um impacto negativo sobre as contas públicas que fique restrito a 2020, ou seja, a gente não enxerga uma deterioração estrutural permanente das contas públicas. O cenário de queda de PIB fez com que a gente reduzisse ainda mais a nossa projeção de inflação para esse ano, que estava em 3% e agora passa a ser 2,5%. O câmbio, por sua vez, vai continuar bastante pressionado no curto prazo. Ao mesmo tempo que nós temos um cenário de muita incerteza com relação ao cenário global e aversão a risco, o Banco Central tem optado por fazer intervenções apenas pontuais no mercado de câmbio e com isso a moeda segue aí bastante pressionada. Contudo, a gente ainda acredita que ao final do ano uma parte dessa desvalorização deve ser devolvida, a partir do momento que as economias voltam a se recuperar, a gente tem uma queda na aversão a risco, então acreditamos que o câmbio deva fechar a R$ 4,50 por dólar. Respondendo a esse novo cenário, o Banco Central, como esperado, cortou a taxa Selic em 50 pontos na reunião de ontem, levando a Selic a 3,75. O Copom mostrou uma preocupação muito grande com o risco da situação fiscal se deteriorar de maneira permanente. E por conta disso, ele declarou que acha adequado esse novo patamar de taxa de juros. Contudo, o próprio Copom também destacou que os próximos passos da política monetária vão depender da evolução do cenário e assim deixou a porta aberta para eventualmente fazer novos cortes. Como a gente acredita que a questão fiscal vai ficar muito restrita a 2020, ou seja, não vemos uma mudança permanente na situação das contas públicas, a gente acredita que o cenário de forte desaceleração da atividade vai fazer o Banco Central enxergar espaço para, na reunião de maio, fazer mais um corte de pelo menos 25 pontos base. Então, o nosso cenário é um corte de 25, levando a Selic a 3,5, mas dada a situação, não descartamos um corte ainda maior por parte do Banco Central. Como a Priscila acabou de comentar, os impactos na economia serão fortes, mas veremos uma recuperação na sequência. Ou seja, o cenário para os investimentos continua volátil no curto prazo. Mas apesar das constantes revisões no campo da macroeconomia, a nossa visão sobre os investimentos permanece praticamente a mesma. Por isso, para quem já tem seus investimentos alocados, a dica é ter atenção redobrada antes de fazer qualquer movimentação na carteira. Os preços de muitos ativos sofreram variações abruptas e encontram-se em patamares inferiores aos do início de 2020. Consideramos que no médio a longo prazo a tendência será de recuperação nos preços. Desfazer-se de tais ativos neste momento de preços depreciados representaria a possibilidade de não participar no processo de retomada. Já para quem tem recursos novos para serem alocados, existem oportunidades praticamente em todas as classes de ativos. Renda fixa, fundos de investimento multimercados e renda variável. Na renda fixa, por exemplo, temos visto um aumento na curva de juros. Isso significa que, apesar do cupom seguir cortando a taxa Selic, os agentes do mercado estão negociando títulos de renda fixa de médio e longo prazos em taxas altas como não víamos há algum tempo. Indicamos as operações pré-fixadas como as mais atraentes neste momento de mercado, mas papéis em CDI e IPCA também têm retornos convidativos. E as oportunidades estão em diversos vencimentos. Como já falamos na última atualização de mercado, nessa classe de ativos temos opções em papéis com toda a solidez safra, como CDBs, letras financeiras, LCIs e LCAs. Os fundos multimercados
com as suas possibilidades de posicionamento em diversos mercados, proporcionam ampla atuação, investindo em ativos que apresentam boas oportunidades e também montando posições defensivas para a proteção quando necessário. É uma gestão dinâmica que sempre busca retornos maiores no médio prazo. As cotas flutuam diariamente, fruto das variações de mercado, então podemos ter algumas oscilações negativas, principalmente no curto prazo. Mas é uma sugestão fortemente indicada pelo Safra para seus clientes. E destacamos nesta classe um fundo com uma experiência de uma gestão que já enfrentou com sucesso diversas outras crises e que tem mais de 11 anos de histórico, o Safra Galileu. A renda variável segue uma alternativa de diversificação para as carteiras que são construídas de modo equilibrado, de acordo com cada perfil de investimento, especialmente os moderados e arrojados. Existem boas opções no momento, ainda que o tom seja de muita cautela. Como uma alternativa de estratégia defensiva, ações de empresas que são boas pagadoras de dividendos se sobressaem neste momento. E as possibilidades aqui são muitas. COIs, que garantem seu principal investido, FIAs, que são os fundos de investimento de ações, onde gestores especializados escolhem os papéis mais indicados para cada uma das estratégias. E as nossas operações da corretora, onde o cliente participa diretamente das operações nas bolsas. E mais uma vez, antes de tomar qualquer decisão, reforçamos a sugestão de conversar com um dos nossos especialistas. Seguimos atentos às mudanças no mercado e voltaremos com qualquer atualização que for necessária. Este é o compromisso Safra em prestar continuamente o melhor serviço de orientação aos seus clientes. Tenham todos uma boa tarde.